Então, esse aqui, que não só rejeita o Vaticano II, como tem que rejeitar, como você e eu temos que rejeitar, se queremos ser católicos. Né? Não, ele rejeita desde o Concílio de Éfeso em diante. Mas ele, para o globo, é o bispo. Agora, o nosso, olha que curioso, nosso bispo, entre aspas. Será que a única heresia para a imprensa da Globo é a verdade católica, a posição católica? Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Agradeço à imprensa pela propaganda gratuita que tem feito do sedevacantismo nas últimas semanas. Nós vimos o sedevacantismo ser manchete na mídia internacional, principalmente na Espanha, e na mídia nacional. Eu até tive a oportunidade de aparecer, quem diria, na televisão para falar na Espanha sobre o sedevacantismo. E olha só, o jornal O Globo também fez uma matéria sobre o nosso bispo, Dom Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, e as monjas da Espanha que adotaram conosco a posição sedevacantista, segundo a qual Francisco é um herege e falso papa, e não um vigário de Cristo na terra, e ainda menos um representante verdadeiro e legítimo da Igreja Católica. Essa posição nós sustentamos com base no ensinamento dos papas do passado, os papas católicos tradicionais, que ensinaram claramente que o católico não pode aderir de forma alguma, sob pena de excomunhão, sob pena de estar fora da Igreja Católica, a vários erros que desde os anos 60, os modernistas, é assim que nós chamamos essa classe de hereges, né, que interceptaram as instituições católicas, os modernistas têm adotado. Poderia fazer uma lista extensa dessas heresias e talvez eu dedique um vídeo com uma lista para vocês dos erros que os papas do passado, eu não digo papas ali do século III, IV, estou falando de papas do século XX, do século XIX, século XVIII, que condenaram os erros modernos, que são justamente aqueles que foram abraçados nos anos 60 pelos modernistas no Concílio Vaticano II, né, a partir do falso papado de João XXIII, né, que é o primeiro modernista, então, que consegue falsamente, né, ilegitimamente, usurpar a Cátedra de São Pedro. Então, essas monjas, Dom Rodrigo, eu, todos nós adotamos essa posição. Nós ficamos muito agradecidos de que isso fique mais em evidência, porque dessa forma as pessoas têm mais interesse, buscam informação sobre isso, chegam até o nosso canal, chegam até nós e nós podemos ajudar e orientar essas pessoas com muito gosto. Agora, é preciso retificar algumas coisas, principalmente um duplo padrão que existe na imprensa. Parece que toda religião, por mais falsa que seja, é considerada verdadeira. Francisco é papa. O Edir Macedo é bispo. Qualquer herege, qualquer cismático, qualquer pessoa que se apresente como tal na imprensa é considerado tal. O Padre Kelmo, né? Chama como ele é chamado. Busca-se então uma certa imparcialidade no jornalismo. Porém, quando se trata de nós outros aqui, aí coloca o nome do nosso bispo entre aspas. Na Espanha é até pior, aqui é um pouco tímido isso. Coloca um bispo entre aspas, até são aspas simples. Na Espanha já falam em falso bispo, né? A imprensa lá. Então, por que isso? Por que? Eu pergunto a vocês. Vamos lá. Esse aqui é o manifesto católico que as monjas publicaram, está no nosso site, vou deixar também na descrição para vocês se aprofundarem, né, e entenderem essa posição que nós defendemos, né, a partir de uma exposição muito clara, né, dos erros do Concílio Vaticano II e dos falsos papas que promovem esse concílio de apostasia e revolução na Igreja Católica. Muito bem, mas o que eu queria dizer agora é o seguinte: um bispo esfaqueado na Austrália é chamado de bispo. Interessante isso. Ele era católico por acaso? Pela aparência não, e de fato não. Esse senhor aí que foi esfaqueado, felizmente parece que está bem, sobreviveu, é uma pessoa que pertence
a uma denominação religiosa, vamos dizer assim, né? A uma seita que não só rejeita, como nós rejeitamos corretamente, ao Concílio Vaticano II, mas rejeita. Na igreja foram feitos, antes do Vaticano II, 20 concílios ecumênicos. Então esse senhor pertence a uma igreja lá do Iraque, né, que nega dos 20 concílios, 18. Só aceita os 2 primeiros. Somente. O restante eles negam. De certa maneira abraçam os erros de Nestório. Aí a cristologia, então, definida pela Igreja Católica e também é abraçada pelos chamados ortodoxos, cismáticos, tudo isso para eles é uma coisa que não é da Igreja e eles abandonam e não aceitam. Então esse aqui, que não só rejeita o Vaticano II, como tem que rejeitar, como você e eu temos que rejeitar, se queremos ser católicos. Não, ele rejeita desde o Concílio de Éfeso em diante. Mas ele, para o globo, é o bispo. Agora o nosso, olha que curioso, nosso bispo, entre aspas. Será que a única heresia para a imprensa da Globo é a verdade católica, a posição católica? Chamada hoje em dia de sedevacantismo? E o resto tudo é aceita, até a Universal, que tem uma certa rivalidade, eu acredito, por conta do dono ser proprietário de uma emissora rival, né? Mas seja como for, mesmo esse Crivella, que é um bispo, assim chamado, esse eu posso falar, falso bispo, né? Não é um sucessor dos apóstolos, não foi sagrado em um rito tradicional, nada, né? Apostólico, nada, se autoproclama bispo, né? Ensinando heresias, ensinando coisas condenadas pela igreja. Então, esse aqui é chamado de bispo. Agora, Dom Rodrigo, bispo entre aspas. E nos perguntamos, por acaso a Globo trabalha para o Vaticano, que é assim? É igual o Vaticano? O Vaticano é assim. O anglicano, que nega o papado lá da igreja da Cantuária, é amigo, eles chamam de arcebispo. Arcebispo de Cantuária. Os anglicanos vão lá para a Praça de São Pedro, para o Vaticano, né, e podem, na Basílica de São Pedro, celebrar a missa. Se você é um copta, também uma pessoa que nega o papado, nega a doutrina da Igreja Católica, você também pode ir no Vaticano, os seus santos são comemorados pelo Vaticano, ninguém vai te chamar aí de falso bispo. O único falso bispo é o sedevacantista. Isso é uma incoerência da parte deles. É como no Império Romano, todas as religiões absurdas e errôneas eram recebidas, bem recebidas pelo Império. Somente a religião cristã era considerada ilícita e era perseguida, porque era a única que realmente pretendia ser a verdadeira religião e que condenava as heresias, os erros, as falsas religiões, como uma obra do demônio ou uma invenção humana. É o que nós fazemos. E nessa era paganizada, então, em que revive os erros dos antigos romanos, pagãos, então, que perseguiram a igreja, nós que somos os únicos colocados, entre aspas, considerados falsos. É isso que acontece. E aí você começa a perceber quem é falso nessa história toda. Tá? Quem que é o falso nessa história toda? É a pessoa que mantém a doutrina católica como ela veio desde os apóstolos, enviados por nosso Senhor Jesus Cristo, até os dias de hoje, mas sim, se vamos considerar, não é, esta linha de sucessão até o Papa Pio XII, né, que manteve esse ensinamento católico, a firmeza na fé católica, ou então, ao contrário, né, seriam estes aí que estão agremiados, reunidos, aplaudindo todos os erros, todas as aberrações, tudo que é anticristão, tudo que é contra a nossa fé, os nossos valores, né, recebem a todos, exceto, né, aqueles que mantêm a fé católica.
Então vamos começar a pensar. Eu poderia elencar muitas heresias, muitos erros de Francisco que foram condenados pelos papas do passado. Eu poderia mencionar, por exemplo, o naturalismo, condenado pelo Papa Clemente XIII, o indiferentismo religioso, condenado pelo Papa Gregório XVI, o liberalismo, condenado pelo Papa Pio IX, o socialismo, comunismo, condenado pelo Papa Leão XIII, o modernismo, mais do que tudo, condenado pelo Papa São Pio X, o ecumenismo, condenado pelo Papa Pio XI, o irenismo, condenado pelo Papa Pio XII. Todos esses são erros condenados que os papas deixaram claro, um católico não pode abraçar a esses erros, não deixa de ser católico. E se deixa de ser católico, muito mais, vão dizer os grandes teólogos católicos, muito mais deixa de ser papa. Então, como podemos reconhecer nestes hereges, como podemos estar em comunhão, como se fosse o nosso chefe, representante de nosso Senhor, vigário de Cristo? Como podemos estar unidos a uma pessoa que o próprio Cristo manda que nos afastemos, os próprios apóstolos, os próprios papas, mandem que tenhamos distância daqueles que aderem a esses erros? É impossível, então, que reconheçamos na pessoa de Francisco, o vigário de Cristo, um representante legítimo. Então, o falso nessa história aqui não é o nosso bispo, que nem sequer mereceu ser chamado pelo pronome com que deve ser chamado, que merece ser chamado, mas o falso nessa história é Francisco, que anda de mãos dadas, aliás, com pessoas que perseguem a Igreja Católica, com pessoas que esposam doutrinas anticatólicas e promovem essas doutrinas anticatólicas nos seus países. Vocês sabem de quem eu estou falando? Isso é notícia. Esses tempos agora, saiu que Francisco mandou um núncio apostólico para receber, para mandar presentes para Nicolás Maduro, que está vitimando tantas pessoas da Venezuela e que delira, né, com esses ideais nefastos do comunismo, flertam com essas ideias condenadas pela igreja. Então, como pode haver essa colaboração que a igreja chamou de lícita? Como isso pode ser incentivado desde o Vaticano, que deveria ser o primeiro a condenar essas coisas? Então aí você começa a ver que existe na nossa época muito lobo em pele de ovelha, disfarçado, né, de pastor, de chefe da igreja, mas que na verdade está aí para quê? Para que os enganados, as pessoas que aceitem como pastores aqueles que são os lobos, sejam, infelizmente, devoradas, trucidadas por esses lobos rapazes. E a verdade é essa, que eles matam a alma, eles tiram das pessoas a fé e ficam inculcando erros, tantas vezes condenados pelos papas do passado. Então não existe essa continuidade entre catolicismo, os papas católicos e esse conciliarismo do Vaticano II e esses papas pós-conciliares, falsos católicos. Não existe, houve ali uma ruptura. Nós católicos precisamos admitir isso e temos que agir, temos que reivindicar que nós, como católicos, temos o direito de ter bispos católicos, papas católicos que abracem a fé católica e defendam a fé católica. Se uma pessoa na igreja quer pretender ser papa, tem que primeiro ser um fiel, tem que primeiro, se ele quer ter a cátedra de São Pedro para si, então que tenha também a fé de São Pedro. Não adianta, já dizia o Papa Paulo IV, e outros também, com os teólogos, doutores da igreja, não adianta uma pessoa que não tenha essa fé, não adianta os homens elegerem, os cardeais unânimes, elegerem alguém ali
para ocupar a cátedra de São Pedro se não tem a fé de São Pedro, se é um herege. Não pode, tem que ter esse compromisso para ser um mestre na igreja. Precisa primeiro aceitar a fé da igreja, não entrar em contradição, em conflito com o ensinamento da Igreja Católica. Infelizmente é isso que Francisco faz quase diariamente. E é por isso mesmo que ele que é o falso. Ele é um falso papa, enquanto Dom Rodrigo, sim, um verdadeiro e legítimo bispo que deveria ser reconhecido, né, como tal, deveria ser pelo menos achado digno aí da Globo colocar o pronome certo. Se um cismático, herético, é chamado de bispo, imaginem. Quanto mais uma pessoa que sustenta a doutrina católica tradicional, sofrendo perseguições, em meio de tantas dificuldades. Então, todo o nosso apoio, mais uma vez aqui, a Monsenhor Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, às monjas da Espanha. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, inscreva-se aqui no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, que vamos falar mais sobre isso, com a fundamentação teológica que merece nos próximos vídeos, e também ajude, na medida do possível, o nosso trabalho, ajude o Dom Rodrigo, enfim, nós precisamos seguir em frente, trazendo essa mensagem para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.